Vamos então falar um pouco sobre o problema do Danilo Malandragem. Vamos conversar? Namastê, Blitz, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu fiquei pensando um pouco se eu ia fazer esse vídeo, porque eu não conheço quase nada do Danilo Malandragem. Mas as pessoas pedem para que eu fale, então você sabe como é, né? Quando o amigo pede, a gente fala. E o Daniel Neves, meu amigo do YouTube, pediu, então tô aqui fazendo esse vídeo. Vídeo complicado, ó, pegar até aqui minhas anotações, porque eu tive que escrever um monte de coisa, olha, porque se eu não seguisse isso, eu ia me perder. Primeiro, eu preciso falar que eu não tô aqui para jogar pedra em ninguém, não tô aqui para ficar acusando ninguém, até porque, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Todos nós que estamos aqui na internet, que estamos tacando pedra nesse moço, nesse youtuber, porque agora ficou esse negócio de chamá-lo de estuprador para cima e para baixo, e se ele não for um estuprador, e eu sinceramente acho que ele não é, mas isso é um achismo da minha parte, a gente acaba destruindo a vida de uma pessoa, porque é muito fácil ficar falando esse tipo de coisa, mas depois consertar é quase impossível. Então vamos lá, o que aconteceu? Já começa que o nome é tudo errado, né? Malandragem, já não pega bem, já é tudo errado, e aquele jeitão dele, todo maroto, sabe? Todo garoto esperto, todo jeitão de falar. Ligado à malandragem não pode dar certo, mesmo que o cara seja correto, não pode dar certo. E ele faz algumas coisas na internet, mesmo eu não assistindo muito, o pouco que eu assisti não dá muito para concordar. As pessoas que ele se alia na internet, depois ele não se alia mais, depois ele se alia de novo, é uma coisa muito complicada. Então, particularmente pro meu ponto de vista, não é uma pessoa que eu gosto de seguir. O conteúdo que ele faz não é pra mim, a forma como ele se expressa não é pra mim, mas isso significa que não é pra mim. Isso não significa que o cara seja mau caráter ou seja lá o que for. Quer dizer, depende, né? Você vai entender por quê. Vamos pegar então a anotação. Primeira coisa, eu já deixei bem claro aqui, malandragem compensa. Porque aí começa a falar um monte de coisa. Danilo foi preso por estupro, por pedofilia. Mas peraí, vamos tentar entender. Tem tanto diz que me diz, tem tanto boato na internet, pelo que eu entendi, naquela mansão que ele morava, ele não parava de fazer festas, não parava de fazer coisas. E aí a vizinhança não estava contente, acabou chamando a polícia. E você sabe como é, né? Polícia olha uma coisa aqui, olha outra coisa lá, começa a investigar a pessoa, deve ter tido algumas pessoas fazendo algum tipo de delação ou coisa parecida, e aí o rapaz se estrepou. Por quê? Vamos lá. Como eu disse, ele foi preso por estupro ou pedofilia? Não é isso, a gente tem que falar primeiro de sexo consensual. Ele é realmente culpado? Por quê? Quando começa a se falar que ele era pedófilo, que ficava transando com crianças, com menores de idade, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque criança é uma coisa, agora uma mulher de 17 anos, uma menina, adolescente mulher de 17 anos já é outra coisa. Uma menina com 17 anos tem outra cabeça, a gente não está falando de uma criança de 5, de 10 anos. Então, é diferente, mas nos Estados Unidos existem leis diferentes em cada estado. E parece que em 32 estados o sexo consensual é permitido por lei. Ou seja, pessoas acima de 16 anos podem ter sexo desde que elas queiram fazer esse ato. E o lugar que esse rapaz vivia ou vive é Massachusetts, ou palavra complicada, e lá é permitido sexo consensual com pessoas acima de 16 anos. Então é meio complicado falar que o que ele fez foi pedofilia, falar que o que ele fez foi estupro. Será que a mulher não queria? Até porque se a mulher tinha 17 anos, ela já não era mais uma criança, né? Então, por esse sentido, eu acho que tem alguma coisa meio estranha. Parece que ele foi preso no dia 4 de fevereiro de 2019 e o julgamento vai ser no dia 27. Foi colocada uma fiança como qualquer coisa, qualquer tipo de crime, como a grande maioria dos crimes, né? Não todos, mas a grande maioria, que ele podia pagar $10.000 e poderia responder fora da cadeia, mas ele não pagou isso até o momento que eu gravei esse vídeo, não sei porquê, até porque o Danilo Malandragem se gaba o tempo todo de ter muito dinheiro, de fazer assessoria, de fazer aquilo, fazer acontecer, de estar ganhando rios de dinheiro, então $10.000 para ele não é nada, né? Poderia estar fora, mas não dá para entender. Será que é papo? Não sei. Então, segundo a defesa dele, afirmam que o ato sexual foi consentido. Só que aí vamos começar a ver alguns problemas que cercam a vida desse rapaz. Tava tendo uma festinha
com muito álcool. Então, essa menina, mulher de 17 anos, poderia estar alcoolizada? A gente não sabe. Então, estando alcoolizada, será que ela realmente consentiu? A gente não sabe. Só que isso é um agravante, porque as leis americanas são muito fortes, são muito bravas, são muito potentes. Eu não sei se é essa palavra certa de falar, mas são firmes. Ou seja, você não pode dar álcool para menores de 21 anos. Se você estiver fazendo qualquer coisa com álcool para menores dessa idade, você vai estar envolvido com um belo problema. Então já tem um problemão aí para esse rapaz responder. O pior, ele parece que tinha 3 câmeras. Mas se tivesse só uma, então vamos pensar de uma forma generosa, vai, que tivesse uma câmera. Ele gravava os atos sexuais dele, segundo ele, para se proteger caso alguém tentasse extorquí-lo, tentasse falar que ele estava estuprando alguém. Aí, 2 fatos que eu preciso pensar aqui, e aqui eu vou descer a lenha nesse rapaz. Primeiro, você gravar um ato sexual sem a pessoa saber que está sendo gravada, isso é crime, isso não pode. Até porque também já ouvi coisas, não sei se é verdade, de que ele ficava divulgando imagens um tanto quanto indecentes, vídeos um tanto quanto indecentes. Não sei se era com ele, mas é meio complicado, né? Você fica pensando assim, uma pessoa ficar gravando caso queira se proteger do caso da pessoa culpá-la de estupro. Quem pensa desse jeito? É uma coisa meio esquisita. Uma pessoa que já vai para esse lado... eu não sei, eu posso estar muito errado, mas tem um pensamento muito doente por trás disso. E mesmo que ele não tenha a intenção de divulgar isso, que não é o que eu estou ouvindo, mas vamos dar sempre o benefício da não culpabilidade, tá? Você guardar esse monte de coisa, você guardar esses vídeos, você sabe que existem hackers, as pessoas podem roubar essas cenas do seu computador, e aí você pode acabar com a vida de uma pessoa. Então eu acho muito esquisito essa mega produção de 3 câmeras, uma coisa muito sem sentido, e parece que as pessoas não sabiam que estavam sendo gravadas, então isso é pior ainda. Homem que faz isso pra mim não é homem, é lixo. É lixo, me desculpa, mas nesse sentido eu tenho que falar que eu acho esse Danilo um lixo. Uma pessoa não pode gravar outra pessoa para expô-la mais pra frente, ou seja lá o que for. Mesmo que não seja para expô-la, para guardar essa imagem. Isso é coisa de gente doente, isso é coisa de gente criminosa e malandra. Então nesse sentido, não vou apoiar nunca esse senhor Danilo Malandragem. Acho que ele pecou e pecou feio aqui. Outra coisa que eu vi também, que estão falando, né? Parece que o quarto dele tinha fechadura digital. Então, era aquela coisa assim, entrou no quarto, o quarto tá trancado, ninguém sai. Só sai se ele abrir, colocando a senha, né? Porque de outra forma não tem como. Mas aí eu acho tão esquisito falar que ele fazia isso com o intuito de deixar as pessoas acuadas, sabe? Ficar dentro de um quarto trancado. Se ele tinha esse quarto que tinha um monte de gente na casa, de repente era para se proteger. A gente sempre tem que pensar que o fulano não é culpado, que o fulano é inocente. Então, nesse sentido, eu não vou julgá-lo. Aliás, eu não tenho que julgá-lo por nada, né? Quer dizer, julgo sim pelo fato dele gravar as pessoas enquanto ele fazia sexo, sem a pessoa saber. Se a pessoa sabe e quer, aí é azar dessa pessoa, azar dos dois que querem fazer sexo pra jogar na internet e virar ator pornográfico, tá? Nesse sentido, não tô nem aí. Aí que tá, tem tanto diz que me diz, testemunhas dizendo que sim, que o que ele fez foi sexo sem consentimento. E agora eu não sei, se a pessoa que fez sexo com ele não fala nada, não fala que foi consentido ou não foi consentido, a gente não pode saber. Então, nesse momento, eu sei que ele está preso por isso, por esse estupro, por esse ato de pedofilia, que no meu ponto de vista, eu já falei, acho que não tem muito a ver. Olha só como a vida dele é cheia de problemas, né? Vamos falar da parte de imigração. Nesse momento que ele está preso, ele está com visto expirado. Então, já está ilegal morando nos Estados Unidos. Aí eu fico pensando, uma pessoa que está ilegal fica fazendo vídeo mostrando como imigrar para os Estados Unidos de forma ilegal. Então parece que o cara tá chamando o problema para si, né? Nós que moramos fora do Brasil, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. A gente tem que ter uma responsabilidade dobrada, porque eu sei que as pessoas querem sair do Brasil. A grande maioria, não todo mundo, mas muita gente quer. Então elas se espelham na gente que mora no exterior, porque eles acham que a nossa vida é maravilhosa, é um mar de rosa, tudo é lindo e maravilhoso.
Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode botar na cabeça dessas pessoas que tudo vai dar certo. Se você quiser morar em outro país, faça de forma legal, faça da forma correta. Procure um agente de imigração, estude, veja suas possibilidades. E o que ele fazia era o contrário. Ele falava, não, mas você pode vir aqui, eu te dou uma assessoria, eu te faço isso, eu te faço aquilo. Ele fez vistos falando que teve um casamento forjado só para conseguir o green card. E olha, quando você se mete em crime, ou seja lá o que for nos Estados Unidos, mesmo você tendo green card, você pode perder. E no caso dele, ele nem tinha o green card e ainda estava com visto expirado. Então ferrou geral. Ele vai se ferrar de verde e amarelo. Outro problema, que é aquela coisa, eu não sei se ele faz isso por bem, se ele faz isso para ajudar, é uma coisa meio esquisita. Morava numa casa maravilhosa, enorme, com um monte de quarto e sublocava para um monte de gente. Então, no final das contas, aquela casa virou um pardieiro, porque é gente amontoada em cima de gente. E assim, e quem era o dono da casa alegou que não sabia que isso estava acontecendo. A gente nunca sabe, né? Porque no fundo todo mundo quer dinheiro. Agora, será que ele fazia isso para ajudar os outros? Ou será que tinha aquela coisa assim da má fé? Vou tirar dinheiro daqui, vou tirar dinheiro dali, porque tem um monte de brasileiro que está necessitado, que está precisando. Coloco no meio dessa situação e ganho o meu. E dane-se como que o outro vai viver. Eu não sei. Acho esquisito a forma como essas pessoas viviam. Acho estranho ver um monte de gente amontoada numa casa. É uma coisa muito sem sentido. Mas a gente nunca sabe, né? Eu não morava lá para saber, eu só acho estranho. Então, e nessa brincadeira, quantas pessoas ele deu assessoria? Principalmente quantas pessoas indocumentadas? E você acha que todos esses fatos não vão agravar ainda mais a situação desse rapaz? É claro que vai. Ou seja, de um jeito ou de outro, ele vai acabar pagando por tanta coisa errada. Eu sinceramente acho que todo mundo merece uma chance. Quem errou tem que pagar. Isso é notório, não tem o que fazer. Mas também essa pessoa, depois que pagou, ela não pode ser julgada pro resto da vida. Pagou, zerou. Então vamos dar uma colher de chá para a pessoa. Se ele errou, que pague, mas também não vamos crucificá-lo. Olha, eu falando isso e meti a lenha, desci o sarrafo no cara por gravar vídeo, mas é que esse tipo de coisa eu não admito, eu não aceito. Uma coisa que eu acho estranho, vídeos sempre se mostrando acima da lei. Ah, tudo pode, tudo ok, porque nada pega. Uma hora pega. Se você faz coisa errada, se você pensa que vai dar certo para sempre, porque deu certo a primeira vez, a segunda vez, não vai confiar na sua sorte, porque uma hora o azar bate na sua porta. Então seja correto. Ó, quem não deve não teme, já não diz o ditado? No final das contas, todo mundo falando tanto que ele se metia com esse problema de imigração, por estar ilegal, por estar casando só por interesse, por estar ajudando um monte de gente de uma forma tão estranha. Até porque é crime você fazer qualquer tipo de promoção para trazer pessoas para morar em outro país de forma ilegal. Então, ele estava agindo fora da lei sim. Só que era como tudo assim meio esquisito por debaixo do pano, mas ele sempre falando, ah, não vai dar em nada. Olha aí, ó, se ferrou. Não se ferrou por esse motivo, que é mais estranho ainda, mas uma coisa puxa a outra, né? Então, se não fosse por uma, no final das contas, ele ia acabar se ferrando sim, pelo fato de fazer tanta coisa errada como agente de imigração, assessor de imigração, né? Agora a pergunta que fica é, o que vai acontecer com esse rapaz? Ele tá para ser julgado, né? Sendo julgado, ele fica preso nos Estados Unidos. Se for provado que ele não é um estuprador, se for provado que ele não cometeu nenhum ato de pedofilia, o que acontece então? Mandam ele para fora do país, ele é extraditado, e aí como é que faz? Perde tudo o que já conquistou, porque ele deixa muito claro, né? Que ele tá rico até dizer chega. E aí como é que vai fazer? Vai voltar pro Brasil com o rabinho no meio das pernas? Então essa é uma história muito estranha, uma história muito triste. E eu só acho uma pena tanta gente falando tanta baixaria, vibrando pelo fato de ele estar se ferrando de verde e amarelo. Eu não acho que a gente tem que ter esse tipo de postura. A gente não tem que torcer para que o outro se ferre. Mesmo que o outro seja uma pessoa que você não goste, a gente tem que torcer para que a pessoa aprenda com seus erros, para que a pessoa melhore. Então eu acho lamentável ver tanta gente dando risada dessa situação. Eu quero sim que ele pague pelas coisas erradas que ele fez, mas depois disso que aprenda a lição e vai viver a sua vida com tranquilidade, com calma. E pelo amor de Deus, tirando esse nome malandragem, esse nome não tem nada a ver, esse nome não traz coisa boa. E vamos aprender a ser mais homem, aprender a ser mais gente, aprender a ser mais adulto. Quando eu digo ser mais homem, eu quero dizer ser mais adulto, responsável, pensando no próximo, pensando principalmente no tipo de dor que você vai estar trazendo para os seus familiares. Porque olha só,
tudo que esse rapaz aproveitou da vida sem pensar nas consequências, talvez ele tenha ferrado algumas pessoas, talvez algumas pessoas inocentes, algumas pessoas que queiram se fazer de inocentes, mas será que ele pensou principalmente na dor da família? Porque o que sente uma mãe de ver um filho passando por isso? Um pai, um irmão, os amigos mais próximos. É isso. O que vai acontecer com ele eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal, eu não posso prever o futuro. Eu espero sinceramente que ele não esteja envolvido com nenhum ato de estupro, com nenhum ato de pedofilia. Não sei porquê, mas a minha impressão é de que isso não é verdade. Eu acho que simplesmente ele estava curtindo com uma garota que queria curtir também. Posso estar errado? Posso estar errado, mas é a minha impressão. Mas tanta coisa errada vindo à tona, vai ter que pagar, não tem jeito. É isso. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Para mim é muito complicado falar sobre uma pessoa que eu não acompanho muito, que eu vejo um vídeo uma vez ou outra, e principalmente sobre o tipo de assunto que não me interessa tanto. Eu não gosto tanto de ficar falando sobre imigração. E Estados Unidos é uma coisa que está tão longe da minha realidade, então só estou fazendo porque está todo mundo falando sobre isso. E como tem gente pedindo para eu fazer, vamos fazer, né? Vamos falar. Esse aqui é um canal para a gente discutir. Me diz aí o que você acha disso tudo. Eu estou errado na minha forma de pensar, tô errado em não julgar em algumas coisas, tô errado em ficar bravo pelo fato dele gravar as pessoas fazendo sexo com ele. O que você acha da história de vida desse rapaz? Você acha que ele tem que se ferrar ou você acha que ele simplesmente tem que pagar e aprender uma lição com isso? Eu quero muito saber, escreve aqui embaixo, tá? Porque a gente sempre aprende com esse fórum de discussão. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Mas tem que apertar o sininho da notificação, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Oh,